Finalmente, depois de tanto tempo, estou de volta com mais vídeos no canal. E dessa vez, apresentando um novo formato que eu considero mais prático para passar conteúdo relevante para vocês sobre o tema que eu estudo, que vocês sabem muito bem, que é Anunnaki, a partir da teoria do Zecharia Sitchin. Sempre frisando isso, deixando bem claro para os novos espectadores que eu me baseio sempre na obra do mestre Zecharia Sitchin, certo? E hoje eu trouxe um tema bastante interessante, que eu acredito que vocês vão gostar, e que é um tema que sempre desperta muitas dúvidas. Geralmente é a pergunta que eu mais respondo sobre isso, e também é um tema que traz muita desinformação, consequentemente muita confusão na cabeça das pessoas. Vamos lá? Anunnaki, o fator reptiliano. Será que os Anunnaki são reptilianos? E será que eles são os tais reptilianos das teorias conspiratórias? Vamos tentar entender isso. E, inclusive, se os reptilianos existem. Vamos lá. Toda confusão começa quando estudiosos interpretam tudo ao pé da letra. Estudiosos, eu ponho entre aspas, porque tem muitos escritores e muitos divulgadores de falsas informações, geralmente porque tendem a interpretar ao pé da letra. E isso é uma coisa que o Zecharia Sitchin fugia. Por isso que eu falo sempre da perspicácia dele em interpretar os textos mesopotâmicos, as tabuletas sumérias, e onde muitos estudiosos viam mitologia, ele conseguia ver uma história real, recheada de fatos que aconteceram no passado. Por exemplo, essa imagem que eu estou trazendo aqui, que é a famosa batalha entre o deus Marduk e o dragão Tiamat. Para quem leva ao pé da letra, nós vamos ver a história de um deus antropomórfico, humano, lutando contra um monstro. No caso, o dragão Tiamat, que aqui nessa imagem não parece muito bem o dragão, mas em outras representações ele aparece assim. É uma imagem bem tradicional, um relevo mesopotâmico, e sempre mostrando essa eterna batalha entre Marduk e Tiamat. Acontece que o texto babilônico Enuma-Elish, que é uma cópia de textos mais antigos, provavelmente sumérios, trazem essa história como apresentando como a cosmogênese do nosso sistema solar, né? E é assim que Sitchin percebeu que não se tratava de uma briga entre um monstro e uma pessoa, um deus mesopotâmico. Se tratava da colisão entre o planeta Nibiru e o planeta Tiamat. Então isso está na origem da história, lá atrás, no princípio dos tempos, como se fala nos textos, e que nos remete à origem da Terra, da Lua, e a partir do momento que Nibiru, o suposto hipotético planeta Nibiru proposto por Zecharia Sitchin, passa a fazer parte dos eventos do nosso sistema solar. Mas eu não vou me alongar sobre isso hoje, porque o tema é os reptilianos, certo? Eu pus essa imagem e contei um pouquinho do que ela significa para que vocês entendessem aonde começa a confusão. Já começa assim, lá do princípio da história, onde o deus Marduk enfrenta o dragão Tiamat, que agora nós já sabemos que é um planeta. O dragão aquoso, ou seja, um planeta cheio de água. E a Terra é cheia de água, né? Então, a Terra que é bem
planeta Tiamat foi originado, isso tudo supostamente numa teoria, certo, gente? Agora, a ciência vem comprovando dia a dia que tudo aquilo que o Sitchin vem dizendo em sua obra. Tá? É só prestar atenção nos jornais e nas revistas de ciências que vocês vão ver que ele está acertando todas, né? E a ciência só vem confirmando. Muito bem. Essa é uma das imagens que os estudiosos mais usam para lançar o mito dos reptilianos, que são as esculturas da civilização Ubaid, que datam de 4.000 anos antes de Cristo, ou seja, elas têm mais de 6.000 anos, provavelmente mais ainda, porque isso foi encontrado abaixo do que era Eridu, que é a primeira cidade mesopotâmica, que segundo Sitchin é a primeira cidade fundada pelos Anunnaki aqui na Terra. Eridu, o lar da Monjura, na Monjura. Mas enfim, essas esculturas, quando a gente olha à primeira vista, fala, reptilianos, olha, ela está dando de mamar para um reptiliano. Agora, a gente não lembra do aspecto da interpretação. Será que ao pé da letra é exatamente isso que quer dizer? Que são reptilianos e pronto, acabou, parou por aí? Ou será que se a gente interpretar como as pessoas viam as roupas, os trajes dessas pessoas que estavam a visitar a Terra? Não pode ser o traje de um astronauta com visores, com roupas metálicas, detalhes, etc., que a gente não entende? Tem que ser reptiliano, assim, ao pé da letra? É isso? Parou por aí? Enfim, eu estou só chamando a atenção. Pode ser e pode não ser, certo? Eu estou só chamando a atenção para uma coisa. Ao interpretar as coisas ao pé da letra, a gente pode cometer muitos erros. Os erros também vêm dos textos, da interpretação dos textos e não só das imagens. Eu vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, nesse texto aqui, em que é a ordem mundial, a gente vai ler um trecho aqui, eu vou ler para vocês. Ele construiu e limpou os currais, elevou os pastores, deu-lhes o melhor creme de gordura e para o lugar onde os deuses jantam, trouxe luxo. Ele fez o pobre, criado para os lugares verdes, alcançar a prosperidade, em que colocou nessas funções o bom provedor de Eana, o amigo de An, o genro amado de Suen, o marido da divina Inanna, a senhora das potências que permitem o intercurso sexual nas praças de Kulapa. Ele é do Muzi, o Uxungal do céu, o amigo de An. E o que significa o Xungal? O grande dragão, ou grande serpente. Temos uma evidência de reptiliano nos textos. É isso? Ok, então vamos a outro trecho do texto, ainda em que a ordem mundial. Com posses, ele encheu o Ekur de Enlil. Enlil ficou encantado com Enki e Nippur se alegrou. Ele demarcou fronteiras e limites. Para os deuses Anuna é a forma suméria da palavra Anunnaki. Anunnaki é como a gente lê em acadiano, ok? É só um detalhezinho, tá bom? Para os deuses Anuna, concebeu Enki habitações nas cidades e terras agrícolas, nos campos. Enki pôs no comando disso, no comando do céu, o herói, o touro, que sai da floresta Hashur, rugindo de maneira feroz. O jovem Tu, o triunfante touro, audacioso, majestoso, o pai da grande cidade, o grande arauto sagrado de An, o juiz dos vereditos para os deuses, com uma barba de lápis lazuli erguendo-se no horizonte para o divino céu, o Tu, o filho nascido de Ningal. Eu li todo um trecho e para vocês verem esse detalhe, no texto anterior, no trecho, tudo é só um texto, aqui é uma outra parte do mesmo texto, no texto que eu li anteriormente, falávamos de um grande dragão, uma grande serpente. E neste estamos falando do triunfante touro.
né? Então, peraí, se aquele texto que eu li antes nos dá referência de que os Anunnakis são reptilianos, bem, aqui nós temos uma referência de que eles também são bovinos. Ué, como isso? Vocês estão entendendo? Então, veja bem onde as intenções de quem passa informação pode estar usando a coisa ao pé da letra e ocultando informações que para eles não são relevantes na situação para pôr em destaque algo que é. Né? Então, da mesma forma que nós temos evidência de dragão nos textos, nós temos evidência de touro. O que nós temos que entender é o seguinte: haviam dois clãs principais entre os Anunnakis. O clã de Enki, representado pelo animal símbolo serpente ou dragão, e o clã de Enlil, representado pelo animal símbolo touro. Então, dois clãs, dois animais símbolos, cada um com o seu símbolo respectivo. Né? Então, onde você via touro, você falava, é o clã de Enlil. Onde você viu um dragão ou uma serpente, você sabia que era o clã de Enki. Mas não eram só esses animais. Da mesma forma que nós tínhamos serpentes em grande quantidade representando o clã de Enki, nós tínhamos também em grande quantidade o touro representando o clã de Enlil. Então, se você usa os dragões e serpentes para dizer que os Anunnakis são reptilianos, vocês têm que admitir que eles também podem ser bovinos. Certo? É nesse ponto que eu quero chegar. E nós não temos só imagens de serpente e touros. Nós temos os deuses representados com vários outros animais. Eles usavam esses arquétipos de animais para se representarem nas artes, nos relevos, como uma imagem fotográfica que o povo entendia quem era quem ali. Por exemplo, o homem-pássaro, que o Sitchin nos diz que são astronautas, né, pelas asas, mostrando o poder de voo deles, né? Então, o capacete de água, isso está nos textos, o tal capacete de água, de águia, que eles usavam, que seria o capacete dos astronautas, talvez? Talvez. A Inanna, aqui também com asas, e ela sobre leões, e ao lado as corujas, que são as árpias, né? As aves noturnas, que é assim que a Inanna é conhecida, como ave noturna, ave de rapina, e daí o mito de Lilith, né? Que não é a primeira esposa de Adão. Há uma confusão aí sobre Lilith, tá? Lilith nunca foi a primeira esposa de Adão. Isso daí é outra interpretação errada e não vem ao caso aqui que estamos falando de outra coisa. Mas, pondo entre parênteses, Lilith é referente à deusa Inanna. Então vamos lá. Também a Inanna é representada em outras culturas e outras mitologias, sempre com o leão do seu lado. E leão, nós sabemos que é o símbolo do Ninurta. Em muitas situações, é um animal que acompanhava simbolicamente Ninurta, né? Então, mas por quê? Porque ele era um dos deuses que dava apoio total a Inanna em todas as suas investidas. Desculpa, por exemplo, aqui nós temos na imagem da deusa Durga, a guerreira, né? Na faceta guerreira dela, com um leão e um touro aqui abaixo. Então nós temos o Ninurta e aqui abaixo provavelmente significando o Ishkur, o tio da Inanna, né? E a Inanna aqui enfrentando o seu maior inimigo. E se vocês prestarem atenção, olha só que interessante, vou até pôr uma coisinha para destacar bem, olha aqui, ó. Olha os chifrinhos, tá vendo os chifrinhos de carneiro? Quem será que era esse personagem aqui que a Inanna está enfrentando, que é o seu maior inimigo? Marduk. O deus Marduk
era o maior inimigo da Inanna. Olha aqui, ele é representado pelos chifrinhos de carneiro. Tá vendo só como é que é? É assim que a gente vai desvendando essa história toda, prestando atenção nos detalhes, não levando tudo ao pé da letra. E eu estou falando da representação dos animais, símbolos usados para representar os respectivos deuses, né, Anunnakis. E falando em Marduk, ao entrar a Era de Ares, o carneiro, símbolo do Marduk, passou a ser o animal mais representado nas esculturas de templos e palácios. Não é interessante? Então, os Anunnaki eram carneiros agora? Entendeu o que eu quero dizer? Olha aqui, ó, outro símbolo, um selo cilíndrico com a Ninurta e o seu símbolo mais conhecido, que é a águia de duas cabeças. E isso a gente pode ver aqui na América também, no Peru. A águia de duas cabeças, às vezes não são duas cabeças de ave, às vezes é uma serpente, uma onça, um puma, um macaco. Mas enfim, a águia com duas cabeças representa o deus Ninurta. Então isso só para mostrar para vocês, tá, gente? Em todas as culturas nós vamos ver os deuses representados pelo animal símbolo do clã deles, que geralmente remete ao clã desse deus, e mostra, identifica nos textos, identifica nas imagens quem é quem, certo? Krishna, né? Na Índia também temos outros deuses representados por animais. Então aqui nós temos o Hanuman, que era um ser meio macaco, meio homem. E o que será que significa que o cara era macaco mesmo? Será que não era um híbrido? Uma pessoa meio terrestre, meio Anunnaki? Filho de um dos deuses Anunnaki? Entendeu? Não era macaco. Mas remetia à origem dele, terrestre. Mas vindo do símil, do ser primitivo que era a si mesmo. Enfim. O Ganesha, será que o Ganesha tinha essa cabeça de elefante mesmo? São interpretações, né? Então ele pode ser isso daqui, pode ser uma máscara de um astronauta, um respirador, alguma coisa, desculpa, ou algo que a gente não entenda, mas que remete a uma outra situação que não seja ao pé da letra, um cara com cara de elefante. É disso que eu estou falando. Também na Mesoamérica nós temos o Quetzalcoatl, aqui o Hecate, Deus do Vento, eu esqueci direito o nome dele, mas aqui numa representação bem estilizada, né? E podemos ver ele aqui numa outra representação mais realista, com a mesma máscara aqui, ó, tá vendo? Ó, tô apontando aqui, ó, essa mesma máscara que ele está usando, que provavelmente era um equipamento de respiração, para facilitar a respiração. Sitchin sugere que o ar da Terra era compatível para eles, porém mais fraco, não sustentava tanto. Então eles provavelmente, em muitas ocasiões, precisavam usar algum aparelho que ajudasse a respirar melhor. E nessa representação mais realista nós vemos um homem, um ser humano, por trás da máscara. Agora aqui a gente vai ver o quê? A serpente emplumada, o Quetzalcoatl, a serpente emplumada, será que era um reptiliano vestindo casaco de plumas? Se a gente interpretar ao pé da letra, é isso que a gente vai ver. E a serpente ou o dragão, que são os animais símbolos do Canadian, que traz um detalhe muito interessante, que são as duas cobras entrelaçadas, que significa nada mais que o símbolo do DNA, pois eles eram os engenheiros genéticos que trouxeram ao planeta Terra o Homo sapiens. Né? Eles evoluíram de um ser primitivo para um ser mais avançado, misturando material genético do ser primitivo com o ser Anunnaki, formando o Homo sapiens.
Então, esse símbolo das cobras entrelaçadas a gente vai ver muito em todas as culturas. Por exemplo, Naga e Nagini, que é o Enki e a Nilhuzag na mitologia hindu. E aqui nós temos as serpentes formando as pernas deles. Ah, reptilianos, eu sabia! Não, é mais uma vez o símbolo que representa os cientistas que fizeram a experiência genética. Então, o símbolo do DNA, as cobras entrelaçadas. No caso aqui, o casal Enki e Nilhuzag, os diretores dessa experiência. Na mitologia hindu. Na mitologia chinesa também nós temos Nuwa e Fuxi, novamente Nilhuzag e Enki, com a base do corpo em forma de serpente entrelaçada. Mais uma vez, o símbolo do DNA. E aqui nós temos até alguns detalhezinhos, lembrando a cadeia, né, da genética, todos os dados, né, tudo isso muito interessante, muito científico e que, se a gente interpretar ao pé da letra, realmente a gente vai perder muita informação no meio do caminho. Se a gente olhar para essa imagem e falar, ah, sabia, reptiliano, pronto, você perdeu todo o senso de informação, de cultura, de informação importante e relevante sobre o passado da humanidade. Você está focando numa coisa e está esquecendo de olhar o mais importante. E o símbolo das cobras entrelaçadas vem desde muito tempo, que é o símbolo do Ningzida, que na Grécia é o Hermes, Mercúrio. Hermes, Mercúrio é o caduceu de Mercúrio, né, esse daqui. Então a gente tem esse símbolo aqui do lado, uma representação, para você entender que é realmente uma representação do código genético. Então, o caduceu de Tote, de Mercúrio, de Hermes e do Ningzida sumério. Então, gente, é o seguinte. Já começa com o Gênesis, capítulo 1, versículo 26, onde a gente lê: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, se Deus nos fez a sua imagem e semelhança, e esse Deus bíblico, nós sabemos que se trata dos Anunnaki, e que na Bíblia, no hebraico original, eles são referidos como os Elohim, que significa deuses e não Deus, ou seja, é uma equipe maior de pessoas, né? Então, se Elohim disse, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e se nós não temos nada de répteis, nada, absolutamente nada de répteis em nós, é porque os Anunnaki também não são répteis. Isso é tão óbvio, tão fácil de entender, eu não sei por que tanta confusão a respeito. E a cachorrada latindo. Vamos esperar um pouquinho. Então, pessoal, se nós temos um texto que diz que os Elohim nos fizeram a sua imagem e semelhança, e nós nada temos de répteis em nós, isso significa profundamente que os Anunnaki não são reptilianos, ou pelo menos não são os tais reptilianos das teorias conspiratórias, ok? Vamos deixar isso bem claro. Ah, Van, mas e o cérebro reptiliano? O cérebro reptiliano prova que nós temos répteis na nossa composição, que eles com certeza usaram répteis para fazer a gente. Isso é outra baboseira. Para começar, não existe cérebro reptiliano. Isso é um nome infeliz que um cientista deu para explicar o cérebro trino. É a teoria do Paul MacLean,
usada sem moderação para os teoristas dos reptilianos, do fator reptiliano. Ok, vamos ler aqui. O cérebro reptiliano, o cérebro basal, ou ainda R-complex, é formado apenas... Olha aqui, ó, vou pôr a canetinha aqui, ó. Esse é o cérebro reptiliano, formado apenas pelas porções basais do prosencéfalo, que esse é o primeiro nível de organização cerebral e é a parte do cérebro a ser formada primeiro no feto. E essa parte aqui, que é a porção reptiliana do cérebro, é capaz de promover reflexos simples, ou seja, aquela parecida com o que os répteis têm, que são reflexos simples. Ele leva um susto, sai correndo. Né? A gente, quando leva o susto de alguém, vira e dá um tabefe na pessoa. Isso são reflexos simples, são os nossos instintos de defesa e de ataque. Então é a coisa mais primária no cérebro. Tá? Isso é um instinto da gente. E aqui no meio nós temos a parte intermediária, que é responsável pelas emoções, pela intuição, né? No caso dos humanos, nós temos a glândula pituitária e tudo mais. Isso aqui é uma parte bem importante, né? do nosso cérebro. E depois para fora aqui o neocórtex, que é a parte do raciocínio, das decisões raciocinais, e que no humano é bem mais desenvolvido que nos outros seres mais simples. Então, é a teoria do cérebro trino, certo? Não tem nada de réptil aqui, não tem nada. É uma comparação. Por favor. Mais uma coisa levada ao pé da letra. E tudo isso por causa de autores como Maximilian de Lafayette, David Icke, Anton Parks, Davi Parceriza, a Ferguson com o Retorno de Inanna, o livro que me dá trabalho para ficar explicando o que é ficção científica. Mas ela teve visões. Visões, gente. Pelo amor de Deus. Todos esses aqui pegam a teoria do Sitchin, que levou 30 anos para desenvolver uma teoria séria. Os cachorros latindo, vamos ver se eles não me atrapalharem, eu continuo. Que desenvolveu uma teoria super séria sobre os Anunnaki. Eu vou ter que parar. Então, são todos autores que pegam a teoria do Zeharia Sitchin, e aí onde tem coisas que são coerentes, é o que o Sitchin já disse. E onde tem coisas que não fazem o menor sentido, são coisas da cabeça desse povo aqui. E entre outros vários autores nacionais, que eu não vou citar o nome, porque eu não quero haters me perseguindo, né? Porque é o que acontece. Então, esses autores nacionais, muitos escrevendo livros teóricos, que na verdade deveriam ser classificados como ficção científica, outros com canalizações espirituais, mensagens dos amigos das estrelas dizendo que os Anunnaki são reptilianos. Eu não tenho como levar a sério isso, certo? Então são pessoas que passam desinformação para frente, que não estão levando a sério esse estudo, que é complexo, profundo e exige muita atenção. E eu sou realmente da turma do contra essa linha de desinformação. Por quê? Eu não vou dizer que eu não acredite no aspecto reptiliano. Podem existir reptilianos, mas os Anunnaki não são reptilianos e nós não temos nada de reptiliano em nós. É disso que eu estou falando. Então, prestar atenção para não cair nessa armadilha da desinformação. Porque é o seguinte, gente. Óbvio que serpentes e dragões nos atraem mais atenção, nos despertam maior interesse, causam mais medo, mais aquela coisa mítica, né? A gente
olha uma imagem dessas e fica, nossa, uau, são seres poderosos, né? Então é muito mais fácil para essa turma da desinformação pegar um tema que causa esse tipo de interesse para vender bastante livro, para vender desinformação, porque dá mais dinheiro. Dá muito mais dinheiro vender desinformação do que falar a verdade. Com certeza, muito mais gente vai assistir vídeos no YouTube com gente passando informação de que os Anunnaki são reptilianos, só sobre os reptilianos de forma geral, que é uma teoria que eu considero mais uma lenda do meio ufológico, né? Mais uma lenda ufológica, como várias outras, Blue Avians, felinos. Eu sempre digo que o meio ufológico às vezes parece um zoológico, né? Só falta um ursinho carinhoso para completar o quadro. É um cenário de Star Wars, onde tem tudo quanto que é tipo de bicho. É incrível, né? Não que no universo não existam várias formas de vidas, e muitas podem ser parecidas com as nossas, iguais às nossas, ou muito diferentes. Eu não descarto essa possibilidade. Mas eu sinceramente não vejo um reptiliano pilotando nave espacial. Sorry, é a minha opinião, ok? Eu só estou dizendo o seguinte, que é muito mais fácil pegar um tema que desperta maior interesse e maior medo para vender do que para passar a informação correta. É disso que eu estou falando, certo? Gente, resumindo, os Anunnaki são humanos de um outro planeta. Ou seja, eles são parecidos com a gente. Ou melhor, nós somos parecidos com eles, porque nós fomos feitos à imagem e semelhança dos Anunnaki. Certo? Será que existem reptilianos? Sim, talvez existam. Na minha opinião, pelo que consegui me aprofundar no estudo dos Anunnaki e na obra do Zecharia Sitchin, muito provavelmente existam sim até hoje reptilianos, bem como sereias e outros seres míticos, vamos pôr assim, seres que provavelmente sobreviveram ao dilúvio universal, seres que teriam condições de sobreviver a uma catástrofe desse tipo. E, por exemplo, sereias estão no mar, essas não morreriam afogadas. Reptilianos, outros seres que podem ter sobrevividos, mas quem seriam esses reptilianos? Vamos pôr assim, se eles existem, quem seriam esses reptilianos? Talvez o resultado de experiências genéticas do passado, onde sim, os Anunnaki tentaram obter uma forma de trabalhador primitivo e eles começaram fazendo muitas quimeras. Existem relatos, e está nos relevos mesopotâmicos, está nos textos, que eles tentaram misturar os genes deles com vários outros animais aqui encontrados na Terra. E por que não? Serpentes, lagartos, etc. Enfim, se vocês prestarem atenção nos relatos de avistamento de reptilianos, vocês vão perceber que a maior parte desses avistamentos, de pessoas que relatam encontros com reptilianos aqui na Terra, esses seres estão sempre em beiras de estrados, lugares com matas, pântanos, cavernas, nunca pilotando naves espaciais ou com trajes espaciais. Então, sempre no aspecto reptiliano e sempre nesses lugares da natureza. Por isso que eu acredito muito que, se existem esses seres, são o resultado das experiências genéticas do passado e que ainda estão por aí na Terra tentando sobreviver longe dos olhos humanos. Porque eles devem sentir muito medo da gente. Na verdade, é isso. Então, pessoal, para terminar, dragões e serpentes são seres muito interessantes, que numa arte como essa podem ficar lindíssimos e despertar na gente um sentimento do mítico,
do surreal, né? Do extraordinário, mas a gente tem que combinar uma coisa. A história dos Anunnaki já é fantástica por si só. Ela não precisa de mais elementos para se tornar mais fantástica do que ela é. Então, galera, menos. Ok? Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse novo formato de vídeo. E eu espero que vocês deixem comentários, deixando a opinião de vocês, dizendo se curtiram, se não curtiram, se eu continuo fazendo assim, se isso é interessante para vocês, essa forma de passar conteúdo. E se gostou também, deixa um like, que isso é importante, para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante e passe a divulgar mais, né, em sua plataforma, para que esse conhecimento, isso que eu estou falando, chegue para mais pessoas. Mas se você não gostou, discute, não tem problema, o importante é interagir, tá bom? É isso, vamos ficando por aqui e eu prometo trazer novos vídeos e novos conteúdos, sempre falando sobre os Anunnaki e a teoria formulada por Zeharia Sitchin, da qual eu sou defensora feroz. Isso aí, até a próxima.